Eu queria saber Sim. se você consegue ter o devido estranhamento e distanciamento em relação ao teu... Desculpe usar a expressão, se estiver errado você pode me corrigir, ao teu ofício como sacerdote. Na sua pesquisa, você consegue manter o distanciamento? Eu tenho duas respostas para te dar. Tá. Eu gosto das duas. Tá? A primeira é: objetividade é um problema da ciência europeia. Esse é um problema dos europeus. Os europeus desenvolveram, no século XVII, o princípio da objetividade como princípio norteador da elaboração do conhecimento científico. Ser objetivo é ter o distanciamento do objeto. Do ponto de vista, eu vou usar as palavras certas, tá? Não tem palavra difícil no nosso idioma, tem palavra que é menos usada. Mas é o distanciamento ontológico, ou seja, o ser do pesquisador é diferente do ser do objeto. Exemplo, eu, como pesquisador, sou diferente da célula. Tá, então, o meu ser é diferente do ser da célula, uma diferença ontológica. Por isso, esse distanciamento me permite falar com objetividade da célula. Isso é complicado, por exemplo, as ciências sociais, que, afinal de contas, as ciências sociais tratam do humano, as ciências humanas tratam do humano, então tem um humano falando daquilo que é humano. Esse foi um problema do século XIX, da epistemologia do século XIX, definir qual era o campo de atuação para os cientistas sociais. E para definir como ciência social, me apareceu um camarada do final do século XIX, chamado Emile Durkheim, que disse que o fato social é coisa. E como coisa, o fato social é anterior ao observador, é exterior ao observador e é diferente do observador. Por isso, ele resolveu, a partir do campo epistemológico das ciências naturais, trouxe isso para as ciências humanas e disse, olha, dá para ser objetivo nas ciências sociais. É só entender que o fato social é coisa e que, sendo coisa anterior, diferente, exterior a mim, eu posso falar dele. Então, eu te dei duas respostas. Eu te disse que, esse problema é um problema da ciência europeia, tá? E eu não tô fugindo da resposta. É um distanciamento ontológico, eu gostei disso. É um distanciamento ontológico, essa é uma questão da ciência europeia. Mas, mesmo assim, o Durkheim, que é o fundador do pensamento sociológico moderno, né, o Durkheim resolveu isso com essa artimanha, dizendo que o fato social é coisa e que, como coisa, é diferente do pesquisador. Então, eu te dei duas respostas, mas eu prefiro a primeira, porque, na verdade, essa é uma questão que incomoda a episteme, portanto, o desenvolvimento de um conhecimento tomado como científico. Tá? Existe um pesquisador africano, congolês, chamado Mudimbi. E o Mudimbi, ele é um intelectual brilhante e ele substitui, e eu gosto disso e eu uso isso, ele substitui episteme por gnose. Nós vamos episteme falar da gnose. Eu vi no seu artigo lá no final, depois da página 9. Pois é, porque a episteme fala daquilo que é... Desculpa, meu amigo, a gnose de certa forma, é a teoria do conhecimento também? Mas é em outras bases. Porque aquilo que a gente toma como episteme, ela obrigatoriamente segue algum critério científico aceitável. E aceitável por quem? Aceitável pelo ambiente acadêmico. Então, existem critérios, esses critérios eles são variantes, mas tem uma base fundamental que permite que todo cientista do mundo, em qualquer área, possa dialogar com o outro, senão vira uma maluquice. Cada um fala o que quer, fala o que pode, não, tem que ter critério. Eu admito isso como algo perfeitamente razoável e inteligente. Então, para escrever para uma revista... Desculpa de novo. No começo do teu artigo, você fala dos critérios normativos que você vai trabalhar para entrar numa seara que, em tese, seria complicada para quem desconhece. Porque, olha só, se eu pretendo escrever para uma revista americana, francesa, né, ucraniana, eu preciso de seguir critérios internacionais. Isso vai desde o tipo, o tamanho do tipo, o espaçamento da página, até
a conformação também das citações. Eu preciso citar os autores que, de alguma maneira, me levaram a pensar, os autores com os quais eu estou dialogando, aqueles que eu utilizo para me dar um certo estofo teórico. Isso é geral. Qualquer conhecimento científico admite isso como princípios básicos. Qualquer. Então, estamos falando da física, estamos falando da medicina, da antropologia, isso é básico, tá? Mas eu gosto muito da ideia de gnose, porque gnose fala de conhecimento. E conhecimento engloba tanto aquilo que é científico, que obedece a critérios científicos, como esse que eu mencionei, como também aqueles que não vêm com critérios científicos. Por exemplo, com a expressão gnose, eu posso admitir como conhecimento válido o conhecimento de uma mãe de santo. Eu posso admitir como conhecimento válido o conhecimento de um sacerdote de Ifá. Entende? É conhecimento. Eu posso admitir como conhecimento uma tradição oral, né, que me foi chegada, me foi legada pelos ouvidos. Eu vou dizer, bom, então é fulano que disse cicrano, já tem critérios para trabalhar com oralidade já há muito tempo, mas eu digo, eu posso admitir isso como episteme, mas eu prefiro admitir como gnose, porque são formas diferenciadas de conhecimento e que não necessariamente seguem os critérios científicos, mas não perdem a qualidade de ser conhecimento e de oferecer condições para a extensão e o aprimoramento do conhecimento. Eu prefiro gnose. O Mudime, por exemplo, ele fala da gnose africana. Então, quando ele se refere a isso, ele está falando, por exemplo, de tradições orais, ele está dialogando com os autores europeus, está dizendo, olha, é muito bom, muito bacana, mas aqui no ambiente africano a gente pode usar outros artifícios que não são epistêmicos, que são gnosiológicos. Eu prefiro esses. Por isso que quando eu comecei a responder, eu disse para você, olha, questão de distanciamento é o problema da objetividade europeia.